está em Hebreus, ali no capítulo 12 de Hebreus, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Aleluia! Luiz, seja bem-vindo, boa noite. Quem mais entrou aqui? Dudu, Eli, boa noite, sejam bem-vindos à Sala do Trono, permaneça conosco aí, que o Senhor te abençoe, manda aí o teu pedido de oração. Então, pessoal, dentro desse texto que a gente acabou de ler, né, para a nossa meditação de hoje, eu só quero fazer um apanhadinho rapidamente. Na semana passada, Dilma, boa noite, seja bem-vinda. Na semana passada nós falamos aqui, né, sobre aquela árvore frondosa, aquela árvore bonita, cheia de folhas verdes, né, mas que não tinha nenhum fruto e que a gente precisava arrancar, extrair da nossa vida, né, aquelas folhas que estavam nos atrapalhando de caminhar, que estavam nos atrapalhando, até mesmo de edificar a vida, né, da nossa casa, da nossa família, a nossa própria vida. Então, eram folhas que nós precisávamos arrancar. Vocês que nos acompanharam na semana passada vão estar lembrando desta palavra, né, que nós meditamos na semana passada. E no transcorrer desta semana, nós estávamos ali na igreja, né, no templo, numa consagração de 12 dias, né, os 12 primeiros dias do ano, orando, né, pela igreja, orando e meditando numa palavra. E essa foi uma das palavras que nós meditamos, eu não lembro se foi na segunda-feira, acho que foi na terça, não lembro exatamente o dia. Nós meditamos sobre esta palavra. E o que nos chama bastante atenção é essa parte do versículo 1 que diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçando-nos. Existem tantas coisas, né, que nos embaraçam, que nos prendem na nossa caminhada, nós não conseguimos andar, nós não conseguimos correr, nós não conseguimos alcançar o alvo. Por quê? Porque na nossa vida existem embaraços que nos embaraçam. Né? Parece um trocadilho, né? Mas são embaraços que nos embaraçam na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada junto da nossa casa, né? Com a nossa família. São embaraços que nos prendem e que não nos deixa conquistar aquilo que nós almejamos conquistar. Vamos pelo lado que, por exemplo, eu entendi, né, dentro desta palavra, de que nós como igreja, nós somos comparados, né, aquele atleta que se prepara para uma competição, e ele se prepara, mas ele nunca se sente preparado, nunca se sente pronto para desempenhar aquela competição, para desempenhar aquela corrida, aquela luta, seja, enfim, qual for, né, o tipo de esporte. Então, ele se prepara, mas ele está embaraçado. Por quê? Porque ele acha que nunca está pronto. Por outro lado, nós vemos pessoas, né, que estão dentro da igreja e que estudam, né, leem a Bíblia, oram
mas elas nunca se acham preparadas para falar do amor de Jesus para uma outra pessoa. Elas nunca se acham preparadas para orarem por alguma pessoa, para fazer algum tipo de oração. Muitas pessoas não conseguem até mesmo orar à volta da mesa pelo alimento, né, que está posto sobre a mesa com uma oração de agradecimento. Por quê? Porque existem embaraços que a embaraçam. E a palavra, o texto que nós lemos aqui, diz que nós devemos nos desembaraçar, deixando para trás essas coisas que nos prendem, essas coisas que não nos deixam avançar na nossa corrida, porque nós estamos em uma competição, nós estamos em uma corrida. E eu gostaria de poder te ouvir, pastora Simone, né, o que você tem a falar a respeito destes embaraços que nos prendem. Assim como na semana passada, né, você trouxe de uma forma bem compreensiva os exemplos que você trouxe a respeito das folhas, né, que nós precisamos tirar. E gostaria que você trouxesse hoje para nós também algo assim que pudesse nos esclarecer também. O que você... Amém. Em primeiro lugar, eu quero te perguntar aí, né, se você tem um óleo de unção, você prepara esse óleo, porque na oração, depois da palavra aqui, nós vamos estar conduzindo vocês a fazer uma oração e estar ungindo aí os teus pés. Então já prepara aí o teu óleo, deixa ele separadinho, para que o Senhor possa tirar todo esse embaraço que nos impede de caminhar. Amém? Então, prepara aí o teu óleo, fica aí, depois nós vamos estar orando. Glória a Jesus. Olha aqui, então, ó, o meu óleo já está aqui, ó. Amém. Então, queridos, né, essa palavra ela falou muito conosco durante essa semana, né? O pessoal que está aí que é do grupo da Torre, recebeu, né, esse texto. Nós oramos sobre ele. E como existe, né? O pastor trouxe esse exemplo daqueles que estão se esforçando, que estão procurando estudar, andar, né? Para conseguir e não sai do caminho, não sai do lugar, porque nunca se acha capaz. Mas o que Deus trouxe para mim, né? Eu vi, sabe, uma pessoa numa floresta que os galhos, eu lembrei de filme, né, de desenho, que as pessoas às vezes têm aquelas árvores que elas se enrolam nas pessoas, sabe? Se grudam, né? Isso é bem coisa de filme de desenho, né? Aquelas árvores que vêm, que têm vida, né? Se enrolam todas nas pessoas, prende os braços, prende as pernas, e a pessoa fica no meio daquilo e ela não consegue sair daquele emaranhado. Então, muitas vezes nós estamos com embaraços, esses emaranhados, que muitas vezes sozinhos nós não conseguimos sair deles. Nós precisamos de alguém que nos ajude, que pegue lá um facão, pegue alguma coisa e corte esses embaraços, né? Para que a gente possa conseguir se libertar. Então, muitas coisas são decisões nossas que a gente precisa tomar, a gente mesmo precisa arrancar, precisa sair, mas há coisas que a gente não consegue sair. A gente não consegue vencer sozinho. Então, essas nós precisamos de ajuda. Então, o que eu quero trazer hoje, dentro desse exemplo, é que se você está se sentindo preso na sua caminhada, sem alguma coisa, né, que você ainda não conseguiu se libertar. Nós somos humanos, em primeiro lugar, nós temos que ver isso, né? E nós temos muitas debilidades na nossa vida, coisas que a gente não consegue, muitas vezes, deixar sozinho. Às vezes é algum vício, que a gente fica preso naquilo ali, e já está tanto tempo e não consegue sair, precisa de ajuda. Então, a gente tem que saber que nós precisamos pedir ajuda. Se você tem uma dificuldade, algo que você não consegue vencer, né? Eu tenho dificuldade, eu não consigo ter uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de comunhão. Então, querido, peça ajuda, sabe? Pegue um irmão mais velho,
alguém que já está na caminhada há mais tempo, que já conseguiu sair desse embaraço, porque Satanás ele faz isso, ele nos prende, nos enlaça, para que a gente não chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, como eu estava falando, muitas vezes quando tu está numa floresta fechada, há tantos galhos na tua frente, há tanto mato, que tu não consegue enxergar mais o caminho. E às vezes precisa cortar, precisa de um facão que vá lá, né? Algo que seja bom mesmo, que corte aquilo. Para quê? Para que a gente enxergue a estrada, para que a gente enxergue o caminho e retome a caminhada. Então, se você está em algum lugar desses que você não consegue sozinho, você já tentou. Ah, mas o pastor, eu já fiz jejum, eu já tentei, mas eu não consigo. Então, querido, peça, não fique sozinho nisso. Entenda que muitas vezes nós vamos precisar de pessoas que nos ajudem a cortar esses galhos, porque sozinhos a gente não consegue. Então, não fique com vergonha, sabe? Ah, mas eu pequei. Ah, mas eu não consigo deixar isso. Mas, querido, não fique com vergonha. Porque se você continuar assim, você não vai conseguir chegar lá no final da jornada. Porque a mata vai fechar e você não vai mais conseguir andar. Então, peça ajuda. Essa é a palavra que eu tenho para te dizer hoje. Não fique sozinho na tua dificuldade. Amém? Glória a Deus. São cipós, né, que nos amarram e que nos prendem, não nos deixando avançar, não nos deixando caminhar. Ficou muito claro essa do facão, né, de pedir ajuda, né, para alguém que possa ir tirando essas amarras, né, nos ajudando a desatar. E eu lembro do texto de Lázaro, né, quando Jesus ressuscitou Lázaro, que ele deu ordem, né, dizendo: Lázaro, vem para fora. Interessante que a Bíblia diz que Lázaro saiu para fora, tendo os pés, as mãos e a cabeça envolta, né, por panos, né? Então ele estava todo amarrado. E Jesus, então, dá uma ordem aos seus discípulos dizendo: desatai-o. Entenda isso, querido. A vida de Deus estava em Lázaro. Lázaro tinha recebido a vida do Senhor, né? Porque ele estava morto. Jesus, quando chamou ele, a vida entrou em Lázaro. Mas ele permanecia amarrado, com esses embaraços na vida dele, que eram esses panos, né? E que hoje a gente pode trazer para a nossa vida, porque nós temos a vida de Deus, nós recebemos Jesus como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, e o Espírito Santo habita em nós, né? Então nós temos a vida do Senhor habitando em nós. Porém, esses embaraços, né, como diz na palavra, eles ainda estão aí. E nós precisamos de quem? Nós precisamos de pessoas, nós precisamos dos discípulos do Senhor para que venham e cortem esses panos, cortem essas cordas, essas cadeias, né? Nos ajudando a nos desvencilhar desses embaraços que nos prendem e que não nos deixam avançar, né? Ou seja, nos nossos relacionamentos, seja dentro de casa, entre marido e mulher, pais e filhos, né? Seja no trabalho, pessoas que não conseguem permanecer num emprego porque tem coisas no passado que prendem, são alguns embaraços que ficaram, e essas pessoas não conseguem prosperar, por quê? Porque estão presas no passado. Então, procure alguém que possa te ajudar, você mesmo podendo, de alguma forma, se colocar diante de Deus para que essas cordas, né, sejam quebradas e sejam cortadas. Amém, querido? Qual é a direção que você gostaria de fazer a respeito da unção? Você pode trazer para as pessoas, por gentileza? Isso. Então, queridos, vamos fazer, né? Nós vamos fazer uma oração aqui por você, né? Não tem óleo, não tem problema.
mas nós queremos abençoar, e você está com seu óleo, você unge os seus pés, mas se você não tem, você coloca a mão, e junto conosco nesta oração, você vai pedindo para o Senhor tirar todas essas amarras, né? Todos esses cipó, seja lá o que for que estiver amarrando aí, que estiver impedindo. Com certeza nós estamos identificando isso, né, mano? Então, seja lá o que for que estiver aí te impedindo, que você possa agora, né, tá aí ungindo teu pé, depois que tu ungir, tu diz, Senhor, me tira deste lugar, faz um ato profético, caminha, sai desse lugar, né, faça aquilo que o Senhor te orientar aí, mas que você tome um posicionamento, que você olha e veja, Senhor, eu tenho coisas que estão me amarrando, eu tenho coisas que estão me impedindo de andar, porque tudo parte de nós, né? Tudo parte de nós identificarmos. Porque sempre tem alguma área da nossa vida que a gente vê que ela está mais travada. Então, se ela está travada, é porque há coisas que estão impedindo, né? Então, que nós possamos sair desses lugares, né, de empecilho e de atadura, ou de amarra, ou de cipó, ou de conhecimento, que tem um atleta que fica ali, não importa o que seja, tá? Mas que você possa, nessa noite, tomar essa posição e creia. Você precisa crer que o Senhor vai te desembaraçar e que você vai poder trilhar um caminho novo em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho. Quando Ele chega, a luz vem e você enxerga o caminho. Então, nós vamos estar aqui orando, pedindo para o Senhor cortar esses galhos, que nem a gente falou, né? Nós vamos estar aqui cortando os galhos. E você vai estar aí fazendo a tua parte. E o Senhor vai vir com a luz dele e vai iluminar o teu caminho. Amém? Você crê nisso? Então, meu Deus, se posicione aí e vamos orar. Amém, mano? Vamos orar, então. Você ora. Glória a Deus. Eric, meu neto querido, que bom que você está aí. Hoje ele esteve lá me visitando, fazia tempo que eu não via ele. Olha aí, o Davis também entrou. Seja bem-vindo, filhão. Que bom que você está aí. A Adriana também entrou aí. Boa noite, seja bem-vinda. Glória a Deus. Vamos orar então? Amém. Vamos orar. E esse embaraço pode até mesmo ser um pecado, né? Você tem identificado, né? Coloca aí diante do Senhor. Vamos orar então. Amém. Enquanto você unge os seus pés, faz esse ato profético aí, cortando nessas cadeias que prendem, nós vamos estar orando, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor amado, pela revelação, Senhor, do Teu Espírito Santo, trazendo-nos o entendimento, Pai, de que quantas vezes, Senhor, nós estamos embaraçados, Senhor, por embaraços que nos prendem, que nos amarram, embaraços, Senhor amado, que nos paralisam e que não nos deixam caminhar, não nos deixam avançar. Pai, em nome de Jesus, seja, Senhor amado, algum tipo de pecado, seja, Senhor, algum tipo, Senhor, de prisão, Senhor, espiritual. Pai, em nome de Jesus, nesta hora nós decretamos, Senhor amado, que seja quebrada todas as cadeias do inferno, que seja, Senhor, desfeita toda a amarra do diabo. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos recebam agora a libertação, Senhor amado, quebrando, Senhor, essas cadeias espirituais, quebrando esses grilhões, Senhor amado. Oh, Deus, fazendo com que esses cadeados sejam abertos em nome de Jesus e que essas vidas, Senhor, sejam totalmente desembaraçadas, Senhor, de todo o peso, Senhor, de todo o pecado, de tudo aquilo que os assedia e que não os deixam avançar, Senhor. Que elas possam, como um atleta, Senhor, olharem, Senhor, para o alvo, correndo, Senhor, a carreira que está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para aquele que é invisível, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós decretamos nesta noite que essas vidas, Senhor amado, estão recebendo agora a libertação, Senhor. Todos estes embaraços estão recebendo, Senhor amado,
a provisão do Senhor para que elas possam caminhar, Senhor, altaneiramente. Oh, Deus, com a ligeireza dos pés da corça, que elas possam, Senhor, entrar em um novo nível de conquista, seja, Senhor, nos relacionamentos, seja, Senhor amado, conquistas, Pai, financeiras, materiais, espirituais, Pai. Que essas vidas, Senhor amado, sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra, pela unção do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão passando, Senhor, por algum tipo de dificuldade, Pai, e que eles não conseguem enxergar a saída, porque há um peso nos seus pés, pois eles não conseguem caminhar, eles não conseguem correr, eles não conseguem andar, Pai. Que nesta hora, Senhor, estas cadeias sejam cortadas, Senhor, essas cadeias sejam desfeitas. E Deus, filhos comecem, Senhor, a se movimentar nessa hora. Que eles comecem, Senhor amado, a saírem desses lugares de prisão. Que eles venham sair desses lugares, Senhor amado, onde há morte, onde há cadeia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam direcionados, Senhor, para andarem, Senhor, pelo caminho que o Senhor tem traçado para cada um deles. Pai, caminhos de justiça, caminhos aplainados, caminhos de vitória, para que eles possam correr, Senhor. Oh, Deus Santo, em nome de Jesus, que eles possam, Pai, andarem, Senhor, em fé, Paizinho querido, assim como foi nos ministrados, Senhor, no domingo passado, que eles possam, Senhor amado, usar da fé, Senhor, andarem em fé, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que eles possam, Senhor, andar, Senhor, pela esperança, Pai, que existe, Senhor, um futuro, que existe, Senhor, uma recompensa, que existe, Senhor, um galardão para aqueles que permanecem firmes, andando no caminho do Senhor, Pai, que através do amor, os teus filhos, Pai, possam ser, Senhor, impulsionados, usando a fé, usando a esperança, usando o amor, Senhor, que possamos ser impulsionados, Pai, para juntos, Senhor, cruzarmos a linha de chegada, Pai, e alcançarmos, Senhor, o nosso objetivo, alcançarmos o nosso alvo, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos e assim nós abençoamos a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Alcance, Senhor, todos aqueles que estão conectados conosco, Pai, através desses aparelhos, Pai, e aqueles também, Senhor, que estão junto com eles, Pai, no mesmo aparelho, Pai, nos acompanhando, nos assistindo, Pai, e sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo. Abençoe esta casa, Pai, que os relacionamentos sejam restaurados, Pai, que a saúde física, Senhor amado, ó Deus, seja liberada sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Assim eu oro e assim eu abençoo com a bênção da prosperidade, Pai, em nome de Jesus.